Galera, será que com o Buds 4 Pro a Samsung virou o jogo e finalmente chegou lá? É o que eu vou contar para vocês no vídeo de hoje. Todo mundo sabe da popularidade dos AirPods da Apple e não é à toa. São fones excepcionais e, como quem me acompanha sabe, por anos, se você me perguntasse quais são os melhores fones do mundo, eu diria que são os AirPods Pro 2. Mas claro, isso não é sobre o som, tá? Apesar dele ser sim muito bom nesse aspecto. É muito mais sobre o conjunto. Por quê? Os AirPods são convenientes, funcionais, repletos de recursos muito úteis para o dia a dia, né? Alguns são referência no mercado, tipo cancelamento de ruídos, modo transparência, e eles oferecem sim uma excelente qualidade de som. Mas o conjunto dos AirPods Pro só faz sentido se você estiver dentro do ecossistema da Apple. E é claro, muita gente não está. Muita gente está no ecossistema da principal concorrente, a Samsung. A boa notícia é que os fones da Samsung também são excelentes. Para mim, eles nunca foram tão bons quanto os AirPods Pro 2, né, que tem alguns recursos que são mais interessantes, tipo noise cancelling melhor, uma transparência melhor, uma integração mais fluida ali dentro do ecossistema e um som que para mim sempre foi melhor também. Mas assim, muita gente prefere o som do Samsung, tá? Eles continuam sendo fones excelentes, em geral muito bem avaliados, ainda que não sem umas polêmicas aí de vez em quando, tá? Por exemplo, muita gente gostava do formato bolinha do Buds 2 Pro, e aí ficou chateado quando a Samsung abandonou o formato e foi para perninha. Teve muita reclamação sobre o cancelamento ativo de ruídos no 3, que não estava tão bom. E para piorar, assim, eu acho que o preço parece subir de forma mais agressiva a cada geração. Bom, o ponto é que a Samsung acabou de lançar uma nova geração do seu melhor fone. Esse aqui é o Samsung Galaxy Buds 4 Pro. Ele foi anunciado no Brasil por R$ 2.500. Pra vocês terem uma ideia, ele foi anunciado no Brasil por R$ 2.500. Pra vocês terem uma ideia, o Buds 2 Pro na época foi anunciado por R$ 1.500, o 3 Pro por R$ 2.000 e agora ele, o 4, por R$ 2.500. Ele já estava disponível por R$ 1.900, tá? Parece que os fones da Samsung sempre caem de preço, mas é isso, assim, ela tá sempre aumentando o preço, tá? A cada nova geração. Parece que a Samsung vai deixando um pouco aquele status de opção mais custo-benefício que tinha antes e vai se igualando ao preço da Apple. Ao mesmo tempo é aquilo, né? Tipo, o Buds Pro é justamente a principal resposta do mundo Android para os AirPods Pro. Então ficam as perguntas aqui. Primeiro, o Buds 4 Pro é um upgrade digno do Buds 3 Pro e do 2 Pro? E segundo, como ele se compara à linha da Apple. Hoje eu vou responder essas perguntas. Esse fone aqui foi enviado para avaliação pela própria Samsung, tá? Como empréstimo, ele vai ser devolvido. Eu não tenho nenhuma relação com a Samsung, eles não têm acesso antecipado ao vídeo, não influenciaram nada do que eu vou dizer. Enfim, se você quiser saber mais sobre isso, entender como é que esse canal aqui é financiado, é só assistir esse vídeo aqui em cima. Bom, eu vou deixar um link para o Buds 4 Pro na descrição, caso você se interesse, e vamos lá, vou falar para vocês o que eu achei dele. Eu já fiz um unboxing, não vou perder muito tempo com isso, tá? Tá aqui em cima, caso você queira ver. Vem naquela caixa padrão da Samsung, como acessórios tem só o conjunto de ponteiras e um cabo USB-C para carregamento. Os fones são esses aqui. A primeira coisa que a gente nota é que a Samsung voltou para um estilo mais quadradinho de case, né? Que nem o Buds 2 Pro. Eu gostei porque eu achei que ela fica bastante compacta, mas assim, eu tendo a preferir cases que são um pouco mais largas e um pouco menos altas, porque eu acho que cabe um pouco melhor no bolso. Mas tudo bem, eu gosto disso aqui também. Ele tem suporte a carregamento sem fio no protocolo Qi, mas duração de bateria aqui é só regular, tá? São 6 horas de uso com o noise cancelling ligado, 7 horas com ele desligado. Não é uma duração ruim, longe disso, mas hoje em dia existem fones topo de linha que têm muito mais autonomia que isso aqui. Voltando para case, eu acho que a única coisa que eu não gostei tanto assim foi dessa tampa translúcida, não acho tão elegante, ao contrário dos fones, que esse sim eu achei bem elegante. Olha só. Eles mantêm o design com a perninha, mas agora tem esse acabamento aqui em metal escovado, sabe? Aí tem essa grade. Cara, eu achei assim super bonito, super elegante, me passa realmente uma sensação mais premium. Em termos de conforto, achei ótimo, tá? Para mim, fica muito confortável, isola bem, nada a reclamar. Já os controles são diferentes. Por quê? Eles agora adotam aquele esquema de pinça, como os AirPods da Apple. Eu achei isso positivo, por quê? O Buds 3 Pro tem a perninha triangular, e aí era um pouco estranho, porque, tipo, pelo menos pra mim, né, quando eu ia com o dedo tocar no fone,
eu esbarrava na quina, né, que é meio perpendicular, ao invés de pegar na frente ou atrás, que é a superfície de toque. Então aqui você tem uma operação que eu acho mais intuitiva, mais firme, né? Tipo, você chega aqui e você pega na pinça, né? Então tem ó, meio que um rebaixozinho, tá vendo? Aí você tipo aperta ou você desliza para executar os comandos. E aí os controles assim são bem completos, tá? Dá para você fazer tudo aqui. Controle de mídia, né, avançar, retroceder, volume, modo de cancelamento, assistente virtual, tudo configurável pelo menu principal da Samsung. Olha só, você, na própria tela de configurações, aparece aqui quando o fone está conectado. Então, ó, primeiro tem a parte de status, que mostra a bateria, e logo abaixo, a parte de tratamento de ruídos. E aqui eu já tenho algumas boas notícias para dar. A primeira é que, ao contrário das minhas primeiras impressões, o Noise Cancelling aqui é muito bom. Eu acho que ele é muito parecido com o dos Apple AirPods Pro 2. É uma excelente notícia, tá? É um Noise Cancelling muito forte. Para, sons mais contínuos, né, de metrô, avião, na rua, assim. Cara, ele vai matar bastante do ruído do ambiente. Ele não tá no nível dos AirPods Pro 3, que continua sendo referência nesse aspecto, assim, mensuravelmente o fone com o ANC mais forte do mercado, mas ainda assim é muito bom que a Samsung entregou aqui. Agora, no modo transparência, é que eu achei que a história fica mais interessante. Esse é o primeiro fone que eu testo e eu penso, ok, ele tá no nível da Apple e isso não é pouca coisa. A Apple sempre foi a grande referência no mercado para o modo transparência, nada chegava perto e aqui, sinceramente, eu colocaria os dois no mesmo patamar. É aquele modo de transparência que faz você achar que está sem fone. É natural, é convincente, é muito bem feito. E você ainda consegue ajustar o nível, tá, do som externo que entra. Então, por exemplo, eu boto aqui em som... tem que botar o fone no ouvido. Eu boto aqui o som ambiente e aí, ó, ele aparece aqui um sliderzinho que eu consigo controlar quanto que vai entrar do som externo, o que é um extra bem legal. O cancelamento ativo de ruídos tem níveis também, então eu posso controlar, e tem o adaptável, que é bem responsivo, funciona muito bem. Tem essa parte aqui que tem algumas outras funções, né? Tipo, alternar para o som ambiente quando ele detecta a voz, tem detecção de sirene, né? Para tipo, você tá no noise cancelling, tem um som de sirene, ele deixa entrar, para você saber que tem alguma emergência perto. Tem aqui usar o som ambiente em chamadas, pode ser útil. Aí depois tem a parte dos controles aqui, super completa. Inclusive controle de voz. Tipo, eu posso ativar para... aqui, ó, é uma ativação da Bixby. Eu posso falar e aí executar alguma função com a minha voz. Depois tem a parte de som, eu já volto para cá. Gerenciamento de conexões, eu consigo mudar algumas coisas relacionadas à conexão Bluetooth. E sobre isso, o Bluetooth, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que ele é Bluetooth 6.1. Eu nem sabia que isso já existia. Para mim, a gente ainda estava no 6. Ele é 6.1. A má notícia é que em termos de codecs, você só tem o USB-C, o AAC e o SSC, que é o Samsung Scalable Codec. Você não tem aqui suporte a LDAC, aos codecs da Qualcomm, né, aptX, nada disso. Então, assim, se você não estiver usando ele com o smartphone da Samsung, você vai estar restrito ao AAC. Voltando aqui. Acessibilidade tem algumas coisas. Aí tem a parte de buscar, cara. Essa parte de buscar, olha só. Esse fone tem a integração com o SmartThings Find, que é basicamente o equivalente da Samsung ao buscar da Apple. Então, você consegue apertar aqui, ele vai te dizer onde é que os seus fones estão no mapa, né? Você pode mandar o fone emitir algum som, e você pode usar a rede de aparelhos Galaxy por perto para tentar encontrar os fones, mesmo se eles não estiverem pareados, né, naquele momento, né, conectados ao seu celular. Em geral, funciona, mas não tão bem quanto a rede buscar da Apple. Tipo, eu fiz alguns testes, cara, eu tentei achar ele dentro aqui do estúdio, né? Porque ele tem aquele último nível, que é tipo, se o fone estiver no alcance, ele vai dizer, ó, o fone tá aqui perto de você, e meio que vai apontar, né, pra você conseguir encontrar onde é que tá o fone. Cara, dentro aqui do estúdio eu não consegui achar. Então eu acho justo dizer que a Apple continua um passo à frente, assim. A rede buscar é uma plataforma mais madura. Não é que a Samsung esteja mal aqui, longe disso, é só que nesse quesito eu acho que a Apple continua sendo uma referência. Depois tem aqui, ó, mais algumas coisas tipo Auracast, que é uma coisa legal, uma parte de atualizações, enfim. E por último, aqui a parte de efeitos sonoros. Primeira coisa aqui é o áudio 360, que é um efeito de virtualização que, gente, está excelente, excelente. Tá um efeito muito natural, muito bem executado, assim, de modo que
Até para músicas, às vezes, eu achei que o efeito é legal. Por exemplo, se são algumas gravações um pouco mais leves, um pouco mais soltas, vamos dizer assim, tipo uma Groovy, da Amanda Bergman, ou uma So Much Has Changed, da Maru, o resultado, assim, é uma amplitude maior, de certa forma, assim, ele aumenta o espaço, traz uma centralidade legal para vozes, e zero artificial, cara. Me parece muito, sabe o quê? É Dolby Atmos. É tipo isso, assim, é um aumento em ambiência que soa muito legal. Para vídeos também funciona bem, óbvio, mas para mim foi uma surpresa ter um resultado positivo com muita gravação de música, assim, não foram poucas as situações em que eu achei o som melhor com o efeito ativado. É o tipo de coisa assim que dá até nervoso, né, para um audiófilo falar uma coisa como essa, mas é verdade, eu gostei muito. Ele também tem um modo com rastreamento de cabeça, né? Então, tipo, sei lá, eu tô vendo alguma coisa aqui no telefone, né? Ele vai centralizar o som, eu giro a cabeça, o som continua vindo de cá. Mas assim, tem um atraso significativo, tipo, parece que ele demora, né? Eu giro a cabeça e demora para ele entender um pouquinho, assim. Tipo, é um atraso um pouquinho maior do que na Apple, sabe? E aí meio que você continua notando que é um efeito, né? Na Apple já tem um atraso, aqui tem um atraso ainda maior. Então, eu nem acho que vale a pena ativar isso. Mas ok, tá? É um detalhe, aos 360 achei muito legal. Tem aqui também um equalizador com alguns perfis prontos e uma parte manual também, ainda que mais simples, né? Tipo, você tem bandas fixas, você não pode controlar as frequências ou o fator Q, tem normalização de volume, tem aqui um ajuste automático, né, para ele meio que compensar o encaixe, tem teste de ajuste também, e tem o Adapt Sound, que são aqueles meio que pseudo-testes de audição que você faz para o fone compensar eventuais perdas auditivas. Mas antes de eu entrar na qualidade de som em si, deixa eu falar do microfone. É o seguinte. A qualidade de captação é essa que vocês estão ouvindo. Ele, obviamente, vai distorcer um pouquinho a voz, como é normal em fones desse tipo, mas, cara, vai ficar bem inteligível, o cancelamento de ruído de ambiente funciona bem, e essa é a qualidade que vocês vão ter mais ou menos. E vocês vão ver bastante como é que é a qualidade. Eu vou falar para vocês do café da Encantos, parceiro do canal, que está patrocinando esse vídeo aqui. Gente, Encantos, cara, como vocês já sabem, eu sempre falo, são cafés excepcionais. A Encantos só trabalha com café de pontuações altíssimas, está acima de 80 pontos, tem o raro acima de 90 pontos. Eles só torram demanda, então você compra o seu café, você tem certeza que ele vai ser torrado para você, que vai chegar com torra seca. Eles torram todos os dias da semana. E você tem várias formas de comprar café da Encantos, né? Tem pacotes de 250 gramas, pacote de 1 quilo, tem kit de degustação. Esse aqui é do Clube Cafezeiro, que é o clube de assinatura, é o desse mês, tá bom demais esse café. Acabei de fazer aqui na Aeropress. Se você já for do mundo do café, experimenta o café da Encantos, eu tenho certeza que vai gostar. Se você não for, eu acho que é a melhor forma de você começar. Tem cupom de desconto aqui do canal, tá aqui embaixo. Entra lá no site, descobre o café da Encantos, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Agora sim, vamos falar do som do Buds 4 Pro. É bom? É. Mas vamos com calma, vocês já vão entender o quanto. A Samsung tem um histórico interessante porque ela é dona do grupo Harman, que desenvolveu a curva-alvo Harman, que é uma curva que tenta chegar ao que seria o som ideal num fone de ouvido. Eu nunca fui tão fã assim dessa curva, tá? Como ela estava no Buds 2 Pro, por exemplo. Na época eu até considerava ele o melhor fone de wireless do mercado, mas muito mais porque não existia uma opção que superasse. Eu sempre achei a curva Harman um pouco mais intensa do que eu gostaria. Eu achei que o Buds 3 Pro já deu uma maciada, né? Trouxe menos intensidade nos graves. E no Pinagain, que é a região das vozes, né? Traz mais frontalidade. Muita gente não gostou tanto do 3 Pro, mas eu gostei. Mas, cara, o Buds 4 Pro para mim tá num nível diferente, assim. Ele continua esse caminho de refinamento e dá um passo legal adiante. Sinceramente, ele começa a se aproximar de uma JM1. Ele segue a curva JM1? Não, mas não está longe dela. E se você não souber o que é JM1, né, tiver confuso com tudo que eu acabei de falar, olha esse vídeo aqui em cima que eu explico. Mas deixa eu falar melhor como é que é o som do Buds 4 Pro. E eu vou começar, como sempre, pelos graves. Eles são presentes, bem presentes até, tá? Bem mais do que em fones que eu consideraria mais equilibrados, tipo um Cranier Daybreak ou um High Senior Mega 7, ou alguma coisa do tipo, mas eu achei que a Samsung conseguiu fazer um negócio muito interessante e bem impressionante aqui. E só um adendo para contextualizar, porque eu acho que pode ser importante. Ao contrário do que muita gente acha, eu sou uma pessoa que gosta de graves fortinhos. Eu já vi comentário de gente falando assim, pô, o Léo não gosta de graves, quando ele fala que tá bom é porque o fone não tem nada de grave. Só que assim, ainda que nesse hobby, né, o gosto seja meio que a última palavra,
existem algumas coisas que são verdades objetivas, né? E se a gente olhar a curva de resposta de fones que eu gosto, os graves são levantados em relação ao que seria equilibrado. E não são pouco levantados, são bastante, assim. Sob uma ótica objetiva, a quantidade de graves que eu gosto é alta. Então, assim, eu acho que talvez essas pessoas que gostem de graves, cara, realmente fortes, assim, exagerados, porque sob uma ótica objetiva, eu gosto de graves bem mais presentes do que aquilo que seria neutro. Não tô falando que existe certo ou errado não, tá? Mas é só isso, assim, eu acho curioso quando eu vejo esses comentários, porque pra mim isso tem muito mais a ver com o gosto por graves mais exagerados dessas pessoas e menos com eu não gostar de graves, ou gostar de graves fracos. Eu tô falando isso porque os graves do Buds 4 Pro, na equalização padrão, são fortes, assim, consideravelmente acima do que normalmente seria a minha preferência. Eu fui ver as medições dele no Squeak.link. Eu achei até difícil encontrar fones com essa quantidade de graves. O fone que eu achei que mais segue a curva do Buds 4 Pro, pasmem, foi o T-Audio Monarch de 4ª geração, com o switch de graves ativado, tá? Que eu achei pior quando eu fiz o review daquele fone, do que o desempenho com o switch desativado. Só que aqui eu adorei, que graves incríveis, cara. É tipo, eles são fortes, mas ao mesmo tempo não soam tão fortes, não são exagerados. Você tem muito chão, muita autoridade, muita presença, mas ele nunca passa do ponto. E principalmente tem uma característica que não costuma vir com essa quantidade de graves, que é uma bela capacidade de mostrar textura. Assim, eu senti que os graves são muito resolutos. Então é muito maneiro, porque você tem muita pancada, muito chão, mas ao mesmo tempo são graves surpreendentemente definidos. Eu não diria que são secos, mas são bem definidos. Você escuta muito claramente assim o ronco de um baixo, sabe? Eu acho que é um desempenho nos graves que vai agradar muito a enorme maioria de pessoas. Então assim, se você quiser uma abordagem mais purista, tranquilo, vai lá no equalizador, abaixa um pouquinho as baixas, que você consegue uma resposta mais objetivamente equilibrada. Você é um basshead, você quer graves realmente assim no talo, vai lá que tem um perfil para trazer mais grave. Mas o ponto é, eu gostei muito disso aqui. Ainda que seja um incremento significativo, eu achei que é muito bem executado, assim, feito com bom gosto pra caramba, e pra mim ele funcionou bem com tudo. Agora, médios, aqui é que ele se aproxima da JM1, porque a gente tem um pinagain muito bem feito. Eu acho sim que em algum grau é uma pegada um pouco mais fina do que a própria JM1, e a personalidade assim, do restante do espectro acaba, em alguma medida, fazendo com que essa característica seja acentuada. Mas assim, prestando atenção, são excelentes médios, cara, super naturais, bem posicionados, tonalidade muito boa. Eu gosto muito da maneira como ele renderiza vozes ou instrumentos focados nos médios. E eu acho que isso tem a ver com desempenho nos agudos também pelo seguinte, os médio-agudos dele, um pouco mais acima do pinagain, são mais frontais. Para mim, essa é uma região responsável pela sensação de claridade, tá? Mais daquela sensação de que você está ouvindo mais coisas. Não são mais detalhes exatamente como vocês estão ouvindo agora. É mais claridade, como vocês estão ouvindo nesse momento. Não é agressivo, tá? Não acho que ele exagere nessa abertura, pelo contrário, eu acho que, assim como os graves, é um incremento muito bem pensado e muito bem colocado, e eu acho que é justamente uma das características que são responsáveis por não permitir que os graves sejam exagerados. Pelo contrário, é meio que o que traz um contraste que gera a sensação de equilíbrio. Mas o mais interessante para mim é que quando você sobe um pouco, ele fica mais comedido. Porque os agudos mais altos, né, os que trariam a sensação de detalhe, são mais tranquilos. Eles estão ali, não acho que seja um fone apagado, como vocês estão ouvindo agora, não é isso, mas ele acaba ficando um pouco mais tranquilo, um pouco mais delicado. Eu acho sim que algumas pessoas podem sentir falta de arejamento, né, de ar, mas é possível mexer no equalizador para trazer mais agudos altos. E quando eles aparecem, assim, eu acho que o timbre é legal, a definição é boa, é um fone com boa resolução, sabe? Além de uma boa tonalidade, ele claramente é um fone muito bem resolvido tecnicamente, assim, é daqueles que eu não sinto que eu tô com um desempenho capado por ele ser Bluetooth, né? Pelo menos usando o codec SSC. Então, gente, para fechar, eu vou responder as duas perguntas que eu fiz lá no começo do vídeo. Primeiro, o Buds 4 Pro é um upgrade digno em relação ao Buds 3 Pro e ao 2 Pro? Para mim, sim, e não é pouco.
a Samsung refinou bastante coisa aqui. Melhorou o ANC, entregou um modo de transparência excelente, manteve um conjunto de recursos muito forte e, principalmente, deu o que é, para mim, um salto bem claro na qualidade de som. Essa sonoridade está espetacular. Ele está com um som, para mim, mais moderno, ele está mais alinhado. Ele mantém a intensidade, né? Ele é um fone relativamente intenso, mas ele está mais alinhado com percepções mais modernas do que seria ali uma região dos médios mais natural, entendeu? Então eu gostei muito do que a Samsung fez aqui. E segundo, como é que ele se compara aos AirPods Pro? Aqui é óbvio que tem uma nuance importante, né? Quando a gente fala de fones desse tipo, o ecossistema pesa muito. Se você usa a Apple, sinceramente, o mais provável é que os AirPods continuam sendo a escolha mais lógica, né? Você vai ter ali a integração com o notebook, a integração com o iPhone, enfim. E se você usa Samsung, a mesma coisa vale, tá? Assim, você vai, você usa um Galaxy, né? Pra que você vai pegar um AirPods? Você vai pegar um Samsung, né? Então, assim, nesse tipo de produto, conveniência, integração e recursos contam tanto quanto... na verdade, contam muito mais, eu acho, até, do que o som, né? Acho que são características que acabam tendo um peso muito forte na escolha final. Mas, assim, isso não muda a minha opinião sobre o produto em si. E a minha opinião é a seguinte: se eu fosse escolher entre os AirPods Pro 2, que para mim são melhores que o 3, e o Samsung Buds 4 Pro, eu fico com o Samsung. Para mim, a nota dele é essa. São 5 estrelas, esse fone é sensacional. Eu gostei muito dele e ele se torna o meu True Wireless favorito. Então, você deveria comprar o Buds 4 Pro se você estiver no ecossistema da Samsung, ou se você tiver no ecossistema da Android, quiser um dos melhores fones True Wireless do mercado e estiver disposto a pagar por isso. E você não deveria comprar o Buds 4 Pro se você não se incomodar em perder alguns recursos, né, ou qualidade de som para ter um conjunto mais barato, porque aí, de repente, um Buds 3 FE, cara, oferece uma relação custo-benefício potencialmente melhor. E você não deveria comprar se você estiver dentro do ecossistema da Apple, né, e quiser a integração completa com dispositivos da marca da maçã. Mas o ponto é esse, galera. Tenho aqui um novo favorito. E ele é o Buds 4 Pro.